Pessoal, bom dia. Hoje as dicas são para a redação da Unesp, que vai ser no dia 15 e 16, né, de dezembro, a prova. E aí vocês vão fazer a redação, tá? Os critérios de desclassificação desse texto. Cuidado, então, com letra ilegível. É um critério, né, Fabiana, de desclassificação esse. Texto com menos de 7 linhas. Quando a gente fala texto com menos de 7 linhas, é evidente que se você fizer 8, 10, você vai ser desclassificado também. Por quê? O texto bem sustentado, ele tem que ter no mínimo 20 linhas, né, e um máximo de 30. Uma outra questão, cuidado para não aparecer identificação na prova. Não pode aparecer identificação sua em momento algum. É a critério de desclassificação. E o que a gente pede para os alunos nessa prova é a questão de fazer uma leitura bem atenta dos textos, né? Seria um primeiro passo, né, Fabiana? Fazer uma leitura, grifar os textos de apoio, porque é uma forma de você se manter dentro do tema, de você não fugir ao tema, que é muito comum acontecer. Uma segunda etapa aí é você identificar já, deixar bem clara a sua tese, já estruturar os seus parágrafos de desenvolvimento com os argumentos que você já vai usar. É o seu projeto de texto mesmo. E uma terceira etapa é a escrita clara, objetiva, com amarração de períodos, de parágrafos, né, que entra aí a questão da coesão, da coerência. Então, o que a gente pede para vocês, né, nesse momento de redação da Unesp, é o que a gente vem pedindo já na redação do Enem, que é essa clareza na exposição de ideias, né, não tem necessidade de ficar rebuscando por palavras. O menos aí é mais para vocês, tá? Isso vai render uma pontuação maior. E tem a questão, depois dessa ressaca de Enem, né, o aluno fica assim, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou terminar meu texto? Né? Como que eu faço a conclusão? É mais simples ainda, gente. Por quê? Vocês não vão ter que ficar encontrando a gente, modo, finalidade, não tem isso mais. É retomar a tese, reforçar o que você defendeu o texto todo e fazer o fechamento. Se você colocou um título, você reforça, justifica aquele título. Se você não colocou, você vai fazer o fechamento com as ideias que você apresentou durante o texto. E obedecer ao comando da prova, né, Fabiana? Se pediu, se for solicitado o título, você coloca título. Se não for solicitado, mas você tem uma segurança para colocar um título que seja original, né? Por favor, se o tema for humor, tá? Limites para o humor, você não vai colocar o humor. Então tem que ser um título que pode ser válido. Exatamente, né? Que seja válido, que chame atenção. Né? Não pode ser um título generalizado. E aí a questão também de cuidado com radicalismos, nunca, jamais, todos, tudo. Cuidado com clichê, né? Com provérbio usado sem critério. Quando a gente fala de usar provérbio sem critério, a gente está falando aquele aluno que chega lá no fim ou no meio do texto e fala: o Brasil pode sim superar esse momento difícil, né? Juntos somos mais. Isso não tem critério nenhum, tá? Quando a gente fala para tomar cuidado com isso, isso vai tirar ponto seu. Se você coloca um provérbio, né, ou uma frase que seja considerada clichê, mas ela tem critério, tem tudo a ver com a sua discussão, você fundamentou legal, não tem problema, né, Fabiana? E a Fabiana vai falar agora um pouco desses critérios aí de correção também, tá? Sim, a prova de vocês, né, quem for, bom dia, né, não esqueci de falar, oi pessoal, a redação de vocês vai ser corrigida de acordo, saem as 5 competências do Enem e agora entram os 3 critérios de correção da Unesp. E aí a gente tem, primeiro critério, tema, você precisa seguir exatamente as instruções da proposta, senão você vai ser penalizado por isso. A frase temática da Unesp geralmente apresenta alguns elementos conceituais muito importantes. Então, se a gente pegar a redação do ano passado, compro, logo existo. Então, a gente tem a questão comprar, né, que gera de uma forma conclusiva a existência. Então, você, lá no primeiro parágrafo, teria que ter falado da questão do consumo e também da existência humana. Qual que é a relação? Será que há uma relação de
a existência humana é pautada no consumo? Quais são os pontos que relacionam a questão da existência e do consumo? Então, a frase temática da Unesp, ela é muito conceitual, ela envolve alguns termos muito específicos e você precisa aprofundar lá ao longo do seu texto esses conceitos. Lá no parágrafo de introdução, você já tem que deixar claro, até para você não mostrar que você fugiu aí a proposta, você já tem que deixar claro essas palavras-chave do tema. E como a Silvânia falou, já colocar a tese. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é a estrutura. O seu texto vai atender ao tipo e ao gênero, que é o texto dissertativo, argumentativo. O seu texto vai ter introdução, apresentando tema, tese, argumentação, que é o desenvolvimento do texto, apresentando argumentos que vão justificar a sua tese. A sua tese vai ficar bem justificada, bem fundamentada nos seus argumentos. Lembrar que todo argumento que a gente apresenta, a gente comprova o argumento e a gente conclui o argumento. Essa é a estratégia aí dos parágrafos de desenvolvimento. E no parágrafo de conclusão, como a Silvânia já falou, não precisa da intervenção. Então vocês vão retomar aquilo que vocês falaram anteriormente, já fechando o texto de vocês. E aí, se vocês usaram um título criativo, vocês fecham com esse título, uma menção a essas palavras aí criativas do título. Vocês podem fechar com uma perspectiva para o futuro. Dessa forma, poderá, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí, o último critério de correção é a questão da expressão. Não precisa de palavra difícil, ninguém vai precisar aqui usar um vocabulário do século XIX, né? Ninguém precisa ser machadiano e usar vocabulários que os alunos, o aluno do ensino médio já não usa, mas já não faz mais parte do repertório do cotidiano desse aluno. Mas as palavras têm que ser, vocês devem usar palavras precisas, né? Você tem que ter essa precisão vocabular, tem que escrever o texto de forma clara. Sempre observe se o seu período que você está construindo segue aquela ordem direta, sujeito, verbos, complementos, para que você não faça alterações nessa ordem e o texto fique meio complicado para o corretor entender. E no mais, a questão da expressão também avalia a coesão. Você pode estabelecer tanto a coesão semântica do significado, né, entre os períodos, encaixando umas ideias, articulando as ideias umas às outras e entre parágrafos. E aí, quando precisar também, o uso de conectivos. Tudo isso vai ser avaliado aí no critério de expressão. Então, no mais, é isso. Uma boa prova para vocês. Não é um bicho de 7 cabeças. Não. O título, como a Silvânia já falou, não entra no critério de correção, tá? Ele não faz parte do corpo de texto para a Unesp, mas é sempre bom colocar. Se você tem aí uma boa ideia para colocar o título, lembre que esse título vai ocupar uma linha do seu texto. Então, quando você fizer o rascunho, já verifica se vai caber, né? Então é isso, pessoal, tá? Aproveitem as dicas, façam essa prova com bastante calma. Vocês têm potencial, vocês têm conhecimento. Vocês já adquiriram uma bagagem considerável, isso tem que ser levado, né, para dentro dessa prova, nessa hora. É uma prova que, como a Fabiana colocou, ela vai exigir sim uma reflexão maior, né, uma capacidade de analisar criticamente esses conceitos que vão ser colocados. Geralmente é uma pergunta, né? Sim. E aí você precisa explorar os dois lados dessa questão, não fique, né, num extremo ou em outro. É importante aí ponderar, né, pesar, né, as duas partes e aí fazer seu texto com muita calma, tá? E a colocação da tese, deixar a tese muito explícita, né? Talvez uma última dica. Sim. Como a Silvânia falou, sempre a frase temática geralmente apresenta uma pergunta. A resposta a essa pergunta vai ser a sua tese. Então, no mais, não precisa ter tanta dificuldade para estabelecer essa tese. No mais, é boa sorte, né? E façam aí legal a prova, fiquem firmes e vocês vão conseguir. Fiquem com Deus, um grande beijo. Uma boa prova para vocês, até mais.